Vamos lá, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai suspender permanentemente a entrada de imigrantes de todos os países do terceiro mundo nos Estados Unidos. Trump afirmou que a medida visa permitir que o sistema americano se recupere. Países como o Brasil são normalmente incluídos neste grupo, intitulado de forma pejorativa como terceiro mundo. O anúncio acontece no dia seguinte a um tiroteio nos arredores da Casa Branca, que deixou uma militar morta e outro ferido. Para a gente falar sobre esse assunto e os efeitos dessa medida, o Contexto recebe o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional, da FGV, Leonardo Neves. Leonardo, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Ney, e a todos que estão aqui com a gente essa tarde. A gente veio falando sobre esse assunto do Donald Trump e a questão do afegão que cometeu aí esse tiroteio, que fez esse tiroteio nos arredores da Casa Branca, o que acabou custando a entrada a princípio, de afegãos no território norte-americano. Agora acabou custando a entrada de pessoas, né, de imigrantes de qualquer país de terceiro mundo. Para a gente começar a nossa conversa, hoje, para Donald Trump, quais são os países de terceiro mundo? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que nem ele sabe, na realidade, o que você foi a terceiro mundo, né? Terceiro mundo é uma categoria que a gente já não usa mais, a gente usou-se durante a Guerra Fria, a gente já há bastante tempo que usa outros conceitos como países de desenvolvimento ou países menos desenvolvidos. Você pontuou de forma excelente que, na realidade, hoje em dia só se usa a ideia de países de terceiro mundo para categorizar pejorativamente países mais pobres. Então, não tem nenhuma categoria aqui específica que defina a quantidade de países de terceiro mundo efetivamente. Eu suponho que, de repente, você até pergunte para o presidente Trump se um país, por exemplo, do mundo do sul global seja terceiro mundo, ele até fica um pouco em cima do muro sem saber. Ou todos que não são Europa, Estados Unidos e Canadá, Japão, de repente, Austrália, enfim. Dito isso, eu não acho que essa fala que ele tenha colocado agora, a gente possa levar ela em valor de face. Eu acho que a ideia de você bloquear efetivamente imigrantes de todo o sul global, vou usar essa categoria que eu acho que é mais abrangente, mais contemporânea, todo o sul global é muita gente, toda a América Latina se encontraria dentro desse conjunto, toda a África se encontraria nesse conjunto, boa parte da Ásia, com apenas a exclusão, talvez, ali de Coreia do Sul e Japão, e Austrália e Nova Zelândia seriam parte desse conjunto. Então, é muito difícil a gente imaginar essa possibilidade acontecendo. O presidente Trump já tentou fazer isso no passado, ele tentou fazer isso no primeiro termo dele em relação a 9 países, todos eles de maioria muçulmana, não conseguiu, isso foi parado nas cortes. Ele tenta fazer isso agora, dessa vez, com outros países negando vistos e green cards a um grupo de, parece que 11, 12 países que ele listou em alguma publicação dele. Quase todos eles países também mais ou menos colapsados do ponto de vista institucional, ou que tem algum tipo de rivalidade ou, enfim, antagonismo com os Estados Unidos, né? Mas nenhum grande país, nenhum país de economia média ou maior. Então, eu acho que ele fala no calor do momento, eu acho que ele usa uma argumentação que está cola bem, capta bem os anseios da população norte-americana, mas a maneira genérica como ele trata isso, acho que dificulta a capacidade operacional de fato, conseguir bloquear vistos de uma população tão grande como o sul global. O Afegão é mais fácil, o Afeganistão é um país só, uma meia dúzia de países que tem algum tipo de relação com terrorismo, isso já está na lei americana, é mais fácil. Agora, tão abrangente assim, eu acho difícil que ele operacionalize e acho eventualmente que se ele tentar fazer alguma coisa nessa linha, provavelmente vai parar na justiça. Agora, Leonardo, quando ele fala vou fazer essa mudança para colocar os Estados Unidos, o sistema dos Estados Unidos no lugar, o que ele quer dizer com isso? Lila, estava conversando hoje mais cedo com um colega economista justamente sobre esse assunto e a gente chegou à seguinte conclusão. Dois dos principais temas internacionais hoje, não só no Brasil inclusive, né, Estados Unidos também, é emprego e a segurança. Né? São as duas principais demandas hoje em dia de uma parte da população que tem criado efervescência no sistema político. Curiosamente, o tema migração, ou combate à migração, especialmente nos países dos Estados Unidos e Europa, é um tema que você consegue conectar essas duas coisas. É meio que uma saída fácil para você, que você consegue
consegue vender para a população que você está atacando emprego e segurança, na medida que se supõe que migrantes, especialmente ilegais, são aqueles que vão cometer mais crimes, o que não é necessariamente a verdade, muitas vezes não é verdade, e que vão roubar os empregos da população. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, eu vou tirar o migrante ilegal, que ele não vai roubar o seu emprego, não vai cometer o crime aqui na nossa casa, e o conjunto de políticas sociais que a gente deveria dedicar aos americanos, que essas pessoas estão usando, vão deixar de usar e você vai ter maior cobertura dos americanos. E aí, seja sistema de saúde, seja sistema de qualquer sistema da rede de seguridade social que você possa ter. É difícil conseguir fazer isso, os Estados Unidos precisam muitas vezes dessa migração tão grande, nem sempre você tem de fato, na menor das situações, você tem de fato a população migrante realmente roubando emprego escasso da população norte-americana, e nem sempre você tem de fato o maior número de crimes é cometido por migrantes. É uma retórica muito usada na Europa também, mas isso nem sempre é verdade. Ocorre que você tem esses casos trágicos, como que aconteceu de fato, que vão acabar sendo mais emblemáticos e usados como uma ilustração do todo, que nem sempre é verdade. O Felipe, na nossa conversa, produção. Felipe, a gente vem falando há dias, semanas aí de Donald Trump, e ele mais uma vez com a verborragia dele, ele fala bastante, né? Às vezes a gente nem pode acreditar muito naquilo que ele fala no calor do momento, de barrar todo mundo do terceiro mundo. Então eu barrei agora todo mundo do terceiro mundo e vou resolver a situação aqui do meu país, porque essas pessoas elas estão atrapalhando o desenvolvimento do meu país. O que esperar de Donald Trump agora? Será que ele vai voltar atrás? Queria que você participasse da nossa conversa. Não, perfeito, Neira, perfeito. Não, o Trump tem batido na tecla da imigração o tempo inteiro, né? O que tem de novo no discurso dele, na minha opinião, depois queria saber a opinião do Luciano em relação a esse assunto, é que é a primeira vez ele está falando sobre imigração legal, né? Antigamente ele batia na tecla da imigração ilegal, batia na tecla de expropriar os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, vindo de países subdesenvolvidos, e agora ele está batendo na tecla de revisar, inclusive, a questão da concessão do Green Card, a questão da concessão de imigração legal mesmo, né? Então esse é um grande problema que eu vejo do discurso do Donald Trump, né? Porque os Estados Unidos é um país, gostando ou não dos Estados Unidos, ele é um país de imigrante, né? É um país que cresceu na imigração, né? E ele é forte por conta disso, da diversidade. E quando o Donald Trump ele vai numa política completamente contrária à história dos Estados Unidos, né? E é bom lembrar, como o Luciano colocou aqui, né, que a questão da mão de obra é um ponto principal, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E grande parte dos trabalhos precários, né, e precarizados nos Estados Unidos é feito por imigrantes. A partir do momento que ele tira esses imigrantes dos Estados Unidos, com certeza vai ter um problema muito grande, né? Porque esses trabalhos não serão ocupados naturalmente, automaticamente pelos americanos. E se forem ocupados, o custo da mão de obra vai aumentar também. E se aumenta o custo da mão de obra, vai aumentar o custo da inflação, vai aumentar a inflação nos Estados Unidos. Isso, junto com o tarifaço que o Trump está colocando no mundo todo, né, pode fazer a economia dos Estados Unidos andar para trás, né? Aí eu queria saber do Luciano, aproveitando para fazer a minha pergunta para ele, Luciano, como é que você vê esse discurso do Trump Leonardo, como é que você vê a questão da nova abordagem do Trump em relação aos imigrantes, focando também nos imigrantes legais, e se há algum tipo de política que o Congresso possa fazer, que tem que ter autorização do Congresso, e qual que é o limite imposto pela Suprema Corte nessa situação? Olá, Felipe. Eu acho que é uma crescente dentro do discurso do Trump em relação à questão de combate à migração, né? De fato, ele começa, obviamente, com a migração, contra a migração ilegal, que me parece, nesse caso, totalmente razoável, né? Nenhum país deveria, lidar com migração, lidar normalmente com imigração ilegal. Todo país deveria ter um controle sobre a sua população e, por consequência, deveria criar um programa de migração legal bem estruturado e conseguir equacionar essa situação. Mas ele, obviamente, ele sai da ilegal e transita muito rapidamente para legal, como você bem colocou, no caso da revisão do Green Card de determinados, não de todos agora, né, mas determinados desse grupo que eu falei anteriormente, de acho que parece que 11, 12 países, especialmente ou pessoas que são casadas com americanos, mas que vêm desses países. Então, é uma revisão diferente que ele tem feito. Você citou também um negócio interessante,
que é o que a gente costuma dizer, né? Que os americanos estão tentando atacar um pouco esse imigrante mais pobre, que de maneira geral é o que vem ilegal, que ocupa esse extrato mais baixo de emprego com pouca qualificação na economia. O caso dos Estados Unidos é muito curioso, porque o Trump, inclusive, ele ataca os extratos mais sofisticados também. Ele criou agora, ele aumentou de 8 para 100 mil dólares o visto J1, JH1, uma coisa assim, que é o visto justamente de profissional qualificado. Tanto é que até o próprio Elon Musk e outros do Vale do Silício gritaram, não, você não pode aumentar isso, isso vai impactar aqui. Você tem um conjunto muito amplo de pessoas muito qualificadas que vão para os Estados Unidos para trabalhar, as pessoas da área de tecnologia, que são indianos, são tailandeses, malaios, entre outros lugares do mundo, e que obviamente vai impactar também as empresas. Então ele está atacando quase todo o arco de pessoas que vêm de fora dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos. Qualquer não natural americano se torna hoje um problema para o Trump, o que é muito curioso, né? Quer dizer, na realidade, como eu também colocou inicialmente, boa parte dos países do mundo hoje em dia, no mundo rico, vive problema com questão de diminuição de população, né? E boa parte da discussão é essa. A migração ela é um problema porque você dilui um pouco a nossa cultura, enfim, a miscigenação inapropriada, tem esses debates mais do lado da extrema-direita. Nos Estados Unidos ele não lida com esse problema, porque como ele é um país que mais capta migrantes no mundo, ele não é um país que tem sofrido efetivamente com um decréscimo de população em função da alta capacidade de captar população, diferente da China, por exemplo. Então, eu acho que ele tem uma crescente, ele encarou esse elemento do migrante como um problema, como eu disse, vinculando a questão de emprego e segurança, e quando você tem atos de violência como esse agora que nós tivemos, que vão ganhar uma repercussão muito forte, ele usa para dobrar a aposta e, enfim, entender que aquele realmente é um problema. E eu acho que ele realmente é um problema mesmo, tá? Eu acho que a gente tem que pensar uma coisa interessante, a gente discute muito hoje como a internet, as mídias sociais são uma câmara de eco e acabam moldando a nossa percepção. Bom, faço um convite a vocês. Pensem como deve ser o Twitter, como deve ser o perfil do Trump em relação às suas mídias sociais. Quais são as informações que chegam a ele em relação às coisas. Ele deve estar basicamente fechado nessa bolha e só acreditando nisso. Por isso que dobrar a aposta nesse assunto, para ele deve fazer muito sentido. Leonardo, a gente veio assistindo nas últimas semanas, principalmente, um Donald Trump que tomou algumas decisões baseadas nas cobranças feitas pelos americanos, ou seja, ele teve que se curvar aos pedidos dos cidadãos norte-americanos que estavam sofrendo ali com... A gente falou aqui no contexto da questão do cafezinho, que aumentou, de fato a parte de alimentação que aumentou também nos Estados Unidos, então ele teve que dar um passo atrás, recuar na questão do tarifaço em alguns países, entre eles aqui o Brasil, ou seja, ouvindo os seus eleitores para também prestar conta daquilo que ele vem trabalhando. A gente pode dizer que essa é mais uma pauta, eu vou usar um termo ruim, porque eu não estou conseguindo encontrar outro no momento, mas é uma pauta eleitoreira, uma pauta visando os seus eleitores, essa questão de barrar imigrantes? Eu acho que é sim uma pauta, de certa maneira, eleitoral, no sentido que ele quer, obviamente, tentar alavancar um pouco a imagem dele e do Partido Republicano como partido que lida com essa questão, porque ele está agora preocupadíssimo com as eleições do ano que vem, né, que são as eleições de meio de mandato, onde ele quer incrementar o poder dele na Câmara. Então, eu acho que ela é eleitoreira, mas ela mexe um pouco do coração dele, né? Também acho que ele acredita nisso. Dito isso, Neila, eu acho que sim, para a sua pergunta, eu acho que ele não vai conseguir implementar, eu estou falando dessa visão mais macro, né? Essa ampliação, essa exclusão de imigrantes de todo o sul global, terceiro mundo, como você queira, é muita gente, são muitos países, ele não vai conseguir fazer isso. Me parece que não. Talvez ele consiga expandir alguns países, aquela lista de 12 países mais complicados, vai tentar buscar lá na lista do Departamento de Estado de países que apoiam o terrorismo, que eles consideram que apoia o terrorismo para eventualmente bloquear mais países. Isso é mais factível. Todo o sul global, todo o terceiro mundo, ele não consegue. O máximo que ele vai conseguir fazer, se a gente fosse apostar que ele está realmente convicto disso, é um pouco a prática Trump de ser. Ele vai proibir, mandar proibir, vai criar aquele caos
em algum momento, no primeiro momento. Não vai ter grande impacto na economia americana muito rapidamente, mas ele vai criar algum caos naquele momento, mas você vai vir, na sequência, certamente, desafios legais em relação a isso, ele vai acabar cedendo em um outro espaço. Ele faz muito isso. Ele, mesmo sabendo que é uma medida ilegal, ele vai, implementa, e aí depois a gente tem que correr atrás para meses depois ir recuando nesse processo. É o que está acontecendo com as tarifas, por exemplo, que vai para a Suprema Corte Americana agora esse mês. Então, em setembro, e parece que a dissolução vai sair agora até o final do ano. Então, eu acho que ele não consegue, o impacto é muito grande se for a médio e longo prazo, mas eu acho que se ele fizer, ele vai fazer nesse estilo Trump de faça uma coisa sabendo que não vai dar certo, mas eu ganho alguns meses aí para pelo menos tentar mobilizar a população nesse apoio, e ele é um tempo que ele às vezes consegue justamente para poder dizer para a população americana que ele fez algo para poder impactar na eleição agora de meio de mandato de 2026. Bom, você falou sobre impacto de médio e longo prazo, o Felipe citou a questão da mão de obra. Quais seriam os outros impactos negativos para os Estados Unidos de barrar a entrada dessas pessoas no país? Tem vários, na realidade, né? Eu acho que um importante, como o Felipe colocou, a questão da inflação, de maneira geral, quando você passa a ter escassez de mão de obra, você obviamente aumenta o que o indivíduo pode pedir pelo seu salário, você tende a aumentar um pouco a inflação da mão de obra. Tem um outro que eu acho que é importante, que é pouco dito, especialmente no caso americano, que é o de inovação, né? Quando você, às vezes, no caso do Trump, quando ele começa a criar barreiras justamente para indivíduos qualificados, esses indivíduos qualificados não conseguem ir para os Estados Unidos, eles vão para outros lugares do mundo. E aí você perde em termos de inovação. Essas pessoas que são qualificadas na ciência vão deixar de fazer ciência de ponta nos Estados Unidos, vão fazer ciência em outros lugares. As pessoas que são qualificadas para empresas, pega os CEOs de quase todas as empresas do Vale do Silício, são quase todas elas indianos ou descendentes de indianos. Então, imagina todas essas pessoas super qualificadas, são CEOs do Vale do Silício, indo se tornar CEOs de empresas na Índia, na China, Hong Kong e outros lugares, Coreia, que seja. Então, você perde, né, essa massa de pessoas qualificadas e produtoras de ciência no país, o que, de certa maneira, por muito tempo deu vantagem competitiva aos Estados Unidos. Então, acho que esses talvez sejam os dois pilares centrais do problema que os Estados Unidos vai começar a enfrentar nesse sentido. Felipe, por favor. Leonardo, tem um assunto que me interessa muito sobre imigração nos Estados Unidos, é o arranjo de poderes, né, entre o Poder Judiciário, a Suprema Corte, o Poder Executivo, o Congresso e os Estados, né? E um ponto que eu acho especialmente interessante é o DACA, né? O DACA é a ação diferida de proteção para aquelas crianças, para aquelas pessoas que chegaram antes dos 16 anos nos Estados Unidos, né? Foi uma medida provisória que o governo Obama fez, o Trump quis tirar em 2020 e a Suprema Corte barrou, né? Falou que não, que essa lei é constitucional e o Trump deveria, naquela ocasião, em 2020, falar e justificar porque gostaria de tirar esse direito, né, daqueles americanos que chegaram antes de 16 anos de idade. Você vê espaço para o governo Trump mudar essa lei, esse direito das crianças que hoje são adultos, né, bom lembrar, né, que chegaram nos Estados Unidos com 16 anos de idade? O programa Dreamers, né, como ficou famoso. Que ele venha a atacar isso, eu não duvido, né? Quer dizer, mas eu acho que ele depende de uma maioria mais sólida no Congresso. Hoje ela ainda é um pouco tímida e para determinados casos, poucos, mas para determinados casos você ainda tem republicanos que eventualmente cruzam a linha e votam com os democratas, porque eles sabem que dentro dos estados dele eles dependem desses eleitores, né? Então, porque essas pessoas votam muitas vezes. Então, dependendo do estado, esse republicano, seja deputado, seja senador, ele às vezes precisa desse suporte. Então, eu acho que é possível que isso aconteça. Eu não vejo, Felipe, como uma meta nesse momento, porque ele já teve essa derrota na Suprema Corte, e eu acho que ele vai ter que criar um grande esforço legislativo para poder passar uma lei nesse aspecto. E o Trump não é muito bom nisso, né? O Trump ele não é o indivíduo que consegue mobilizar esforços para criar grandes peças de legislação. Eu te desafio a lembrar de alguma grande legislação que ele tem ido ao Congresso negociar para poder passar. Ele é muito mais adepto à ideia de passar uma série de decretos, né, decreto-lei, e ver se cola. E esse decreto vai colando e, de repente, o Congresso não vai votar, não vai derrubar aquele decreto-lei, porque tem maioria republicana, mas ele não consegue fazer grandes mudanças legislativas, especialmente mudanças constitucionais, que dependem de um apoio muito mais sólido no governo. Então, eu estou especulando aqui que se ele consegue, de fato, uma vitória muito significativa
nas eleições de meio de mandato agora, onde ele consiga uma ampla base, aumente a sua base republicana dentro do Congresso, aí talvez ele pode se sentir mais impelido a tentar avançar no projeto contra o DACA. Agora, eu acho que tem tantos outros assuntos que ele pode atacar na área de imigrantes, talvez isso não seja uma prioridade para ele nesse momento. Bom, e a gente segue acompanhando, vamos ver se é apenas uma bravata ou se ele vai dar um passo para frente para dar 3 passos para trás, esperando uma judicialização das decisões dele. Seguimos acompanhando. Leonardo Neves, muito obrigada pelas explicações, esclarecimentos para mim, para o Felipe e para quem está nos assistindo. Boa tarde, sempre um prazer e bom fim de semana.